Meus queridos irmãos e amigos, boa tarde. O texto da Palavra de Deus que eu escolhi para nossa reflexão hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no tablet, no celular, no computador e acompanhe esse texto da Palavra de Deus. É um dos meus textos bíblicos prediletos. Este texto traz promessas e convites de Deus para a nossa vida maravilhosos. Mateus capítulo 11, versículo 28, portanto, lemos assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos e amigos, este texto revela o grande amor de Deus por nós. Nós temos aqui duas promessas bem claras. Jesus promete alívio, Jesus promete descanso. São duas promessas que se complementam, elas caminham juntas, mas existem algumas pequenas diferenças entre elas. Jesus promete alívio e descanso. Quem é que precisa deste alívio e do descanso de Jesus? Na verdade, todos nós precisamos. Mas Jesus especifica aqui que quem precisa de alívio e de descanso é aquele que se sente cansado e sobrecarregado. Todos nós nos sentimos cansados em algum momento de nossas vidas. O cansaço faz parte da nossa condição humana. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o primeiro casal, ele estabeleceu que, ao final de um tempo, eles deveriam parar tudo para contemplarem ainda mais as obras de Deus. Deus estabeleceu o sábado. Mas depois da queda, essa necessidade de descanso ela se tornou ainda maior, porque o trabalho, que deveria ser apenas fonte de prazer, de realização, de produtividade para o ser humano, se tornou também um peso, um fardo. Por isso é que no final de cada dia, quando a gente volta para casa, a gente está exausto. Mas muitas vezes, o cansaço que nós experimentamos acontece não apenas por uma jornada comum de trabalho. Nós trabalhamos além do limite e longas jornadas de trabalho produzem exaustão. Quando nós estamos também doentes, física e emocionalmente, quando nós trabalhamos em excesso, o nosso corpo pede cama, a nossa mente pede alívio. Eu sei que nesses dias em que nós estamos em casa, a maioria está em casa, nós temos acumulado, além das atividades normais, quem está trabalhando em home office, as atividades domésticas, sem poder contar com o apoio de uma diarista, de uma faxineira, de alguém que nos ajude. Com certeza, muitos de nós estamos nos sentindo ainda mais cansados e sobrecarregados. Existem também pessoas que estão nesses dias extremamente fragilizadas, estão cansadas, estão com suas emoções em frangalhos, pelas pressões, pelas dificuldades muitas vezes no relacionamento familiar, muitas vezes há um ambiente de críticas, de incompreensão, e às vezes a pessoa nesses dias experimenta o que eu chamo de um cansaço nos relacionamentos. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu não aguento mais ficar com você, eu estou cansado de você, cansado da sua falta de atitude, cansado da sua preguiça, cansado do seu egoísmo. Tudo isso muitas vezes surge no coração das pessoas. Casais que estão cansados um do outro, filhos cansados dos pais, pais cansados dos filhos. Muitas vezes é um cansaço que faz parte da dinâmica da vida. Quem cuida de uma criança pequena sabe muito bem do que eu estou falando. Mas além dessa sensação de cansaço por essa convivência forçada, muitos estão cansados de ficar em casa durante tanto tempo, já estão exaustos dessa situação de isolamento, cansados de esperar, quem sabe, pelos clientes online que não aparecem, cansados de esperar uma atitude diferente do governo, de flexibilização. Enfim, cada um de nós vivencia esses dias de uma forma diferente, mas certamente de diferentes maneiras nós nos sentimos cansados tantas vezes e até mesmo sobrecarregados. Nós vivemos nessa situação de incerteza, de insegurança, um tempo muito longo, e isto com certeza traz um cansaço emocional.
Isso sem falar de que há pessoas que não conseguem relaxar, não conseguem se desligar do noticiário. E outras ainda sofrem ainda mais porque estão passando uma situação de dor, de apreensão, com um familiar que está doente em casa ou até mesmo foi hospitalizado. Eu me lembro que esta situação de acompanhar alguém que está enfermo no hospital é uma situação tão difícil. Eu me lembro da minha mãe quando ela estava doente, há muitos anos atrás. E eu tinha que passar às vezes uma noite com ela no hospital, ou mesmo um dia inteiro. Quando eu voltava para casa eu me sentia moído, exausto, muitíssimo cansado, física e emocionalmente. O cansaço também pode estar vinculado a questões religiosas. Uma religião sem um verdadeiro relacionamento com Deus, uma religião que é legalista, que impõe sobre a pessoa um fardo de obrigações, ela pesa sobre a pessoa. Você já ouviu falar de gente que está cansada de igreja, cansada da rotina religiosa, cansadas de uma proposta religiosa em que os deveres são extremamente pesados. A pessoa sente então um sentimento de dever, de ter que fazer as coisas, ou outras vezes ela sente um peso de culpa por não estar fazendo. Era esta a situação de muitas pessoas nos dias de Jesus. Jesus olhava para aquela multidão e via aquela multidão como pessoas que estavam sobrecarregadas, porque o judaísmo naqueles dias tinha sofrido uma distorção do propósito original de Deus. Os escribas e fariseus foram acrescentando tantas leis, foram acrescentando tantas tradições, acrescentando tantas regras no dia a dia, que as pessoas estavam cansadas. E quando Jesus vinha e reinterpretava a lei, aquela palavra de Jesus trazia uma nova perspectiva, trazia alívio para os seus corações. Além disso, muitos dos ouvintes de Jesus estavam naquele contexto de opressão, estavam naquele contexto de opressão política, de opressão do Império Romano, e o que eles mais desejavam era uma libertação, porque eles estavam cansados de ser humilhados pelos soldados, de ser humilhados pelas autoridades de Roma que moravam na Palestina. A todos os cansados, qualquer que seja a origem do cansaço, especialmente o cansaço emocional, o cansaço espiritual, Jesus tem para cada um de nós uma promessa maravilhosa. Jesus tem para cada um de nós um convite maravilhoso. E o convite de Jesus é: venham a mim. Na verdade, esse convite que Jesus está fazendo é o convite que Deus faz para o ser humano. Ao longo da história da humanidade, nós vamos sempre encontrar Deus fazendo esse convite para o homem. Vem. Jesus, na verdade, está na sua condição de Deus, quando ele diz: venham a mim. E por que Jesus faz esse convite? Venham a mim. Porque o ser humano se afastou de Deus. O ser humano foi para longe de Deus no sentido existencial. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos esse convite divino. Venham a mim. Lembram-se lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, ele foge da presença de Deus. E Deus chega lá no Jardim do Éden e pergunta: Adão, onde você está? Deus está indo ao encontro do homem para confrontá-lo nesse momento, mas também para abrir para ele uma nova perspectiva, para se aproximar dele. Ele está fugindo de Deus. A Bíblia começa então com esse convite de Deus para o homem, e a Bíblia também termina com o convite de Deus para o ser humano. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no último capítulo 22, versículo 17, nós lemos: o Espírito e a igreja dizem: vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. É Deus fazendo o convite para que nós possamos desfrutar da água que nos traz vida. No último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 17, nós lemos esse convite de Deus para o ser humano: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. E agora, no primeiro livro do Novo Testamento, no livro de Mateus, Jesus, o próprio Deus encarnado, vem e diz: venham a mim. Esse convite de Jesus deve ser visto como um convite de Deus. Jesus não está simplesmente apresentando uma fórmula. Não, ele diz: esse convite é um convite pessoal. Esse convite é um convite para qualquer pessoa, para ir até ele.
Ir como está. Ir com seus temores, com as suas angústias, com seus pecados, com as suas frustrações, com seus vícios. Não importa a sua condição. Aí você vai dizer, não, pastor, mas eu não me encontro nessa situação. Eu não me encontro numa situação desesperadora. Eu sou um cidadão de bem, eu pago meus impostos, eu tenho uma boa família, eu sou honesto nos meus negócios. Não importa a sua situação. Eu sei que lá no fundo do seu coração, quer você tenha consciência disso ou não, existe um cansaço que podemos chamar de um cansaço existencial. É o cansaço que é provocado por uma vida em que você conquista muitas coisas, mas fica com aquele sentimento de que ainda está faltando algo. E este algo só pode ser recebido se você for a Jesus. Por isso Jesus Cristo diz, venham a mim, porque só Deus pode suprir as nossas necessidades espirituais. Sem um relacionamento com Deus, você vai acabar se cansando de tudo, mesmo que você tenha muitas coisas ao seu redor. Sem um relacionamento com Deus, você vai se sentir esgotado espiritualmente. E nesta fase que nós estamos vivendo, talvez esta percepção do vazio da sua alma ou do peso de uma vida sem um relacionamento íntimo com Deus, isso esteja se tornando ainda mais real. Por isso o convite que eu faço para você, o convite que eu transmito para você é o convite de Jesus. Vá a Jesus, crendo que Ele é Deus. Vá a Jesus com as mãos abertas para receber aquilo que Ele tem para lhe dar. Vá a Jesus com o seu coração aberto para que Ele possa entrar no seu coração. Vá para Jesus com tudo que você é, porque somente Jesus vai lhe dar alívio e descanso. São duas promessas, como mencionei, que esse texto nos traz. Alívio para a alma, descanso para a alma. Promessas que estão interligadas, mas que têm uma sutil diferença. Algumas pessoas se aproximam de Jesus, voltam-se para Ele, recebem o alívio, mas acabam não desfrutando do descanso que Ele quer oferecer. Eu quero convidar você a experimentar tanto o alívio quanto o descanso. Embora hoje, nesta mensagem, eu estou focalizarei apenas o alívio que você pode receber do Senhor. No próximo domingo, eu quero que você continue comigo, porque eu quero que você saiba como você pode descansar no Senhor. Vamos checar então mais uma vez esse primeiro convite de Jesus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. A promessa que nós temos aqui é de alívio. Jesus concede alívio para a nossa alma. Jesus concede alívio para a nossa alma. Alívio que você não pode obter com seus próprios esforços. Que tipo de alívio é esse que Jesus está prometendo e vai conceder a você? Jesus tira dos seus ombros, Jesus tira dos nossos ombros um peso, um fardo muito grande, que é o fardo do pecado. O pecado cansa. O pecado faz com que a alma fique pesada. Somente Jesus pode tirar o peso do pecado dos nossos ombros, porque Ele morreu na cruz para nos purificar, para nos lavar e nos trazer o perdão de Deus. Por que uma pessoa se aproxima de Deus? Por que uma pessoa se aproxima de Jesus? Você já deve ter ouvido aquele ditado que uns vêm pela dor, outros pelo amor. Mas eu fico pensando se isso é de fato uma realidade. Eu conheço algumas pessoas que se aproximaram de Deus, procuraram Jesus no momento de aflição. Mas quantos você conhece que se aproximaram de Deus pelo amor? Será que isso de fato acontece? Será que nós não nos aproximamos de Jesus e de Deus por causa de alguma outra necessidade que nós temos? Pode ser que não seja um sofrimento tão intenso, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, geralmente, nós o fazemos porque percebemos que Ele pode nos ajudar, que Ele pode suprir alguma de nossas necessidades, ou porque nós estamos com alguns questionamentos. Algumas pessoas se aproximam de Deus, buscam Jesus por causa de conflitos familiares que eles não estão conseguindo resolver. Outros buscam a Deus porque têm vícios que eles não conseguem dominar. Outros estão com problemas financeiros. Há quem sofreu uma decepção amorosa, está carente de amor e de repente procura a Deus porque percebe que Deus é alguém capaz de amá-lo incondicionalmente. Outras pessoas estão buscando a Deus
em meio às frustrações profissionais, dificuldades econômicas. E existem aqueles também que buscam a Deus porque eles têm consciência de que o inferno existe, então eles têm medo de ir para o inferno. E eles então procuram a Deus e a Jesus. É errado ir a Jesus com esses problemas, com essas motivações? Eu penso que não. Você não pode estacionar aí e pensar que tudo que Deus tem para lhe oferecer é simplesmente um alívio para a sua alma. Mas o alívio para a alma, ela acontece exatamente naquele momento em que você reconhece a sua necessidade, em que você reconhece que está com um problema, que está com uma carência e você corre para Jesus. Eu paro aqui e pergunto, você, meu irmão, você um dia recebeu Jesus como seu Salvador? Você se lembra que tipo de alívio a sua alma teve? Talvez alguns estavam tão sobrecarregados que quando aceitaram Jesus sentiram literalmente um fardo saindo dos seus ombros. Você sentiu alívio espiritual? Você sentiu alívio proporcionado pelo perdão dos pecados? Se esta foi a sua experiência, agora no chat, se você desejar, coloque sim. Escreva apenas a palavra sim. Eu experimentei alívio para minha alma. Eu experimentei alívio quando aceitei Jesus como meu Salvador. Eu experimentei alívio quando eu respondi ao convite de Jesus. Venha a mim. Eu fui a Ele e imediatamente eu experimentei um alívio de algo que estava angustiando a minha alma. É como aquela injeção, quando você está doente, você toma muitas vezes aquela injeção na veia e em poucos minutos você já começa a sentir o efeito. As suas forças já começam a voltar. Em Cristo, nós experimentamos um alívio extraordinário. O medo da morte eterna desaparece, uma paz inexplicável. É isso que Jesus não apenas promete, mas Ele concede e Ele quer dar a você, nesta tarde, alívio para a sua alma. Esse alívio espiritual não pode ser conseguido em nenhum remédio feito pelo ser humano, em nenhuma receita prescrita por um médico qualquer. Somente Jesus concede alívio para a alma. No próximo domingo, nós vamos continuar refletindo juntos sobre esses convites que Jesus nos traz neste texto da Palavra de Deus. Como eu falei, são duas promessas: alívio para a alma, descanso para a alma. Para que você possa receber, se apropriar dessas promessas de Deus, você precisa vencer um obstáculo. Jesus, na verdade, nas entrelinhas, fala aqui sobre este obstáculo. Ele diz que nós precisamos aprender com eles a ser mansos e humildes. Por quê? Porque, na verdade, o que impede muitas pessoas de receberem esta salvação, esse perdão, receberem um alívio da alma, é o orgulho. É a pessoa pensar que ela tem condição de resolver os seus problemas sozinhos. Uma das pessoas com quem eu sinto mais compaixão, por quem eu sinto mais compaixão, são as pessoas que se dizem céticos ou ateus. Esses dias eu ouvi uma experiência muito interessante de um professor ateu que ensinava numa universidade lá nos Estados Unidos, e ele tinha na sua sala um aluno cristão. E quando ele descobriu que na sua sala ele tinha um cristão que era muito convicto, em todas as aulas ele ficava provocando, ele ficava fazendo piadas, ele ficava propondo questões para humilhar aquele jovem cristão. E por mais que aquele jovem tentasse contrapor ao seu professor nos argumentos, esse professor era muito inteligente, muito perspicaz. E ele conseguia aparentemente ganhar todas as batalhas. Até que um dia, esse aluno teve um insight. Ele disse: professor, o senhor está falando aí sobre situações da nossa vida e eu queria fazer uma colocação. Eu queria imaginar com o senhor uma coisa. Imagine que o senhor tenha um filho de 20 anos. Um filho a quem o senhor ama muito. Mas este filho se envolveu com as drogas. E ele então não está encontrando solução para o seu problema. O senhor já levou num terapeuta, já colocou numa clínica de recuperação, já levou no médico, já tentou todos os caminhos e todos são unânimes em dizer: ele não tem jeito, ele não consegue, ele quer sair dessa vida, mas ele não consegue. Que esperança o senhor tem agora? Se o senhor vivesse essa situação, que esperança de mudança o senhor teria no seu coração? Quando nós cremos em Deus, professor, nós temos sempre uma esperança, porque
O Deus em quem eu creio é o Deus que é capaz de fazer milagres. É o Deus do impossível. Aquele professor na mesma hora encerrou aquela aula e no dia seguinte aquele aluno ficou sabendo que aquele professor ficou extremamente abalado, porque ele não sabia, mas coincidentemente aquele professor estava passando exatamente aquele problema. Ele tinha um filho de 20 anos mergulhado nas drogas e ele não sabia como lidar com essa situação. Quando chegou o final do ano, o professor, no último dia de aula, quando estava já saindo da classe, chamou este aluno cristão e disse: olha, eu não creio em Deus, mas eu sei que você crê em Deus. Ore pelo meu filho. Peça que Deus, o seu Deus, o ajude a libertar-se das drogas. Por que aquele professor não foi diretamente a Jesus? Por que ele não foi a Jesus e ele mesmo intercedeu por seu filho? Porque o seu coração ainda estava endurecido. Porque ele sentia a necessidade de uma intervenção de Deus, mas ele não foi humilde o suficiente para ir e correr para os braços de Jesus, correr para os braços de Deus. E você? Como eu disse no começo, a Bíblia toda mostra que Deus está correndo atrás do homem, vai atrás e busca e chama, e muitas vezes o homem vira as costas e corre, ou fica parado e não vai em direção a Deus. Nesta tarde, neste dia, você tem esta oportunidade de ir até Deus, ir com seu coração aberto, ir com fé, para receber o alívio para a sua alma, para receber o perdão dos pecados, para tirar o fardo da culpa, o fardo de uma existência sem um propósito definido. Faça isso agora. Quero convidar você então, a neste momento, aonde você está aí na sua casa, a fechar os seus olhos, coloque a sua mão no peito e repita comigo esta oração. Diga para Deus assim: ó Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado desta vida. Eu estou cansado desse momento que eu estou vivendo. E eu quero pedir o teu alívio. Eu quero esse alívio que o pastor está falando. Esse alívio que está na palavra de Deus. Este alívio que Jesus promete. Senhor, eu quero esse alívio agora. E para isso eu coloco a minha fé no Senhor. Eu creio no Senhor de todo o meu coração. Traz, Senhor, alívio para mim neste momento. Liberta-me do peso dos pecados. Liberta-me do fardo da culpa. Eu creio em Ti. Eu quero, Senhor, a Tua bênção de libertação deste peso que está na minha alma agora. Eu entrego este fardo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade em seu coração, eu peço que você mande uma mensagem para a gente, através do chat, ou ligue para o número que está aparecendo aí na sua tela, porque nós queremos orientá-lo sobre outros passos que você pode dar para que essa decisão se aprofunde no seu coração, se efetive na sua vida. E um detalhe, não se esqueça, na próxima semana nós vamos continuar falando sobre este assunto, falando especificamente sobre o descanso para a alma. Então o sermão de hoje se complementa no próximo domingo, não perca, e que Deus abençoe a sua vida. Se você hoje tomou essa decisão, deixe eu lhe dizer algo. Esta oração que você fez, de entrega da sua vida a Jesus, é a mais importante que você fez em toda a sua vida. É a decisão melhor, a decisão que lhe propõe, que lhe traz alívio ao coração. E Deus tem muitas outras bênçãos para você. Persevere. Que Deus nos abençoe. Amém.